Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Barão, sou da Frenet. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre logística para e-commerce e tudo que tu precisa saber para melhorar a gestão logística na tua empresa, tá? Ah, eu vou começar então hoje o nosso quarto episódio do programa Check It Out, em parceria com a PIC. Aliás, a gente está fazendo em parceria com a Frenet. Então vamos começar, vamos direto ao ponto, direto ao conteúdo. Eu sempre gosto de entender e mostrar para as pessoas, para o lojista, que existem algumas coisas que o cliente quer. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do cliente quando eu vou fazer qualquer coisa. Então, quando eu vou comprar qualquer coisa, o que geralmente eu quero? Eu quero um frete grátis, a gente procura isso é comum, a gente foi mal acostumado com o começo da internet, com o começo das vendas online, a gente tinha muito frete grátis, então a gente foi mal acostumado, então a gente busca esse frete grátis. E a gente também quer receber agora, tá? Então, a gente quer o mais rápido possível, a gente quer comprar e o ideal que seria que viesse um drone nos trazer na hora. Então, uma coisa que é interessante, a gente tem sempre tentar se colocar no lugar do cliente, entender o que ele quer para tentar solucionar essa dor dele, esse problema dele. E a gente tem um desafio, então todas as lojas virtuais têm esse desafio, que é chegar o mais próximo de atender esse desejo, ou literalmente atender esse desejo. Se a gente conseguir atender ele, melhor ainda. Se eu conseguir ter uma entrega muito rápida, se eu conseguir ter um frete grátis, isso também vai ajudar o nosso cliente a comprar mais. Então vai nos fazer vender mais. E tem um outro ponto, que a maioria das pessoas às vezes não olha, mas que eu acho que é legal frisar, que é tornar o frete muito pequeno frente à oferta. Então, tu criar uma oferta para o teu cliente que ele não vai... ele vai olhar o frete e vai dizer, não tem problema, eu vou aguardar 4 dias para receber, porque realmente a oferta é muito boa. E para e-commerce, tu pode criar uma oferta, além do produto, tu pode criar oferta em cima de formas de pagamento. Daqui a pouco tu é a única empresa que oferece pagamento sem juros, por exemplo, ou alguns benefícios do produto, clube de benefícios, ou até entregar algo digital para quem compra esse produto. Então, tu consegue ampliar o benefício que o cliente recebe e o valor do frete ou o tempo da entrega, ele acaba ficando irrisório. Um exemplo que a gente tem disso é o dropshipping. Então, o cliente ele paga, às vezes, sei lá, 1/5 do que o produto é vendido nacional, porém, espera, às vezes, 60 dias para receber. Por que ele aguarda? Por que ele está propenso a aguardar? Porque a oferta que ele tem é uma oferta muito boa. Então, o desafio do lojista é justamente aumentar essa oferta, criar uma oferta que o cliente vá comprar e vá aguardar o produto chegar. E a gente entra em alguns pontos que, para mim, são estratégicos. Então, como é que a gente consegue diminuir preços e prazos da nossa logística? O primeiro ponto que eu sempre paro para pensar é a localização. Quanto mais perto eu estou do meu cliente, mais rápido eu vou conseguir entregar para ele, e a tendência é que o custo também seja menor. Então, diferente de eu estar a 1.000 quilômetros do cliente, se eu estou a 100 quilômetros, a tendência é que esse prazo e esse preço sejam menores. Então, se a gente conseguir terceirizar o nosso estoque, ter pontos de retirada, ter daqui a pouco pontos de estoque que tu consiga estar mais próximo do cliente, isso vai te ajudar a ter uma eficiência logística melhor, e tu vai conseguir aí tá mais rápido chegando o produto para casa do cliente por um custo menor. Existem várias empresas no Brasil que têm centros de distribuição compartilhados. Então tu vai lá, aluga metros quadrados ou metros cúbicos, né? E tu paga por isso e tu consegue estar mais próximo do teu cliente. Então mapeia onde teu cliente mais compra, qual é o estado, qual é a cidade, e tenta estar lá. Então, muitas vezes, a diferença que tu tem somente de economia de frete, tu consegue, daqui a pouco, pagar esse aluguel, esse custo fixo que tu teria. Então, terceirizar o estoque, que eu estava comentando, e também negociar por trajeto. Então, é interessante que tu entenda quais são as transportadoras que melhor atendem algumas rotas. Por exemplo, qual é o estado que, saindo da minha cidade, qual é a transportadora que atende melhor esse estado?
qual é a transportadora que atende menor capital, qual é a transportadora que atende menor interior. Então, a partir daí, tu consegue ter várias transportadoras que vão entregar soluções melhores, específicas para aquele estado, para aquela região. Então, tu começa a ampliar a quantidade de transportadoras e tu começa a ter opções de entrega melhor. Algumas transportadoras atendem o Brasil inteiro, mas muitas trabalham com redespacho. Então, tu vai acrescentando custos quanto mais interior ela fica. Então, tu mapear isso daí é interessante também para te ter preços e prazos menores. E aí, eu sempre gosto de trazer isso aqui, que são os modos de entrega. A gente sabe que tem o modo aéreo, que geralmente é o mais rápido. A gente sabe que tem o modo rodoviário, que geralmente é mais devagar e mais barato. Aí eu tenho uma outra categoria que eu gosto de trabalhar, que é o rodoviário via ônibus. Muitas vezes um ônibus ele sai do Rio Grande do Sul e chega, por exemplo, em São Paulo em um dia e meio. Então, o prazo, às vezes, de rodoviária a rodoviária, ele é um prazo super curto. Então, muitas vezes, tu pode utilizar esse tipo de entrega para diminuir o prazo e diminuir o preço da tua entrega. É uma opção legal, tem empresas que já fazem essa conexão e vale olhar. Aí tem o híbrido, né, aéreo e rodoviário, então uma parte ele faz por aéreo, outra parte ele faz rodoviário. Praticamente todos os aéreos são híbridos, né, mas é também legal entender isso para entender com quem que tu pode talvez negociar para diminuir preço, diminuir prazo. Se tu tem, por exemplo, se eu conseguir largar a entrega direto lá na transportadora dentro do aeroporto, ou vou entregar para um terceiro que vai fazer esse deslocamento. Então isso é legal tu entender como é que funciona o processo, para daí sim fazer uma negociação. Aí retirada na loja, e aqui retirada na loja não é somente para quem tem loja física, tu pode estar disponibilizando isso para lojas parceiras. Então, dentro da tua região, ou até em outras cidades, tu envia o volume para lá e o cliente vai até lá e retira. Isso tudo é super simples de tu operar em vias de software, né, de configurações dentro da Frenet. O que tu teria também, uma parte mais trabalhosa, seria justamente desenvolver esses parceiros. Tá? Então, mas é uma opção bacana, principalmente de comodidade. Para mim, isso aqui é comodidade da pessoa que está o dia inteiro fora de casa, consegue passar fora do horário comercial numa conveniência, por exemplo, e retirar o produto e levar para casa. Aí até a entrega, e esse é um ponto que exatamente nessa data a gente está tendo um boom, então as pessoas estão consumindo mais pela internet, e a teleentrega não somente de serviços terceirizados, tu poder ter a tua própria teleentrega, tu ter um parceiro para te fazer isso, ou até mesmo empresas que tu consegue conectar, e justamente tá usando um banco de dados de parceiro para a teleentrega, para o motoboy fazer a entrega para o teu cliente. Então, geralmente, isso daí, a entrega ela é D+0, de acordo com a data do pedido, ou D+1. Se fez o pedido de noite, entrega no outro dia de manhã. E aí agora, ampliando um pouquinho o contexto, agora aprofundando, o que a Frenet oferece? Como é que a Frenet pode ajudar o lojista? Eu abri basicamente as funcionalidades da Frenet para apresentar um pouquinho e também dar algumas opções de configuração. Então, hoje a Frenet, ela disponibiliza para o cliente a compra do frete. Então, a gente oferece um contrato via de correios. Então, pelos correios, o cliente consegue acessar a Frenet sem ter custo fixo nenhum. Ele só vai acessar, comprar o frete, que sai mais barato que o preço de balcão. Então, ele consegue acessar e comprar um frete mais barato. E ele consegue também repassar isso na loja dele automaticamente. Então, ele tem uma tendência a vender mais, porque o preço do frete é reduzido. Então, o cliente que começa, ele tem a opção de comprar esse frete direto direto da Frenet. A gente tem um sistema de indicação de transportadoras, então a Frenet ela já tem integração por API com mais de 50 transportadoras, e essas transportadoras, basicamente, para te conectar na tua loja, tu tem que vincular a tua loja com a Frenet e depois conectar com a transportadora. Essas 50 transportadoras é uma conexão automática, então qualquer atualização que venha a ter em prazos e preços, ela é repassada automaticamente para a loja. E também tem a forma de conectar via planilha. Então, a Frenet vai estar preparada para se conectar com qualquer transportadora.
a gente só precisa da planilha, a gente consegue configurar ela lá dentro. Então, a integração, a gente tem integração aí com lojas virtuais, com ERPs, então tu consegue fazer a gestão da logística dentro dos ERPs. A gente tem integrações com marketplace, a gente tem integração com correios, então tu consegue conectar o teu contrato dos correios e criar regras de entrega dentro da Frenet. E também transportadoras, via API ou propriamente planilhas. E aí tem um terceiro ponto, quarto ponto. Esse quarto ponto, para mim, é o ponto mais relevante, que é justamente a gestão do frete. É um ponto que quando o lojista consegue utilizar ele com inteligência, ele pode vender mais, ele pode ter um custo reduzido, e aumenta as oportunidades que ele tem de promoção. Eu acho que é algo bem bacana para e-commerce. E depois a gente vai entrar bem ponto a ponto em todas as funcionalidades desse ponto de gestão. Então, a compra do frete, como eu tinha comentado ali, o cliente acessa a Frenet e compra a etiqueta, ele já imprime a etiqueta e basicamente tem que ir até uma agência dos Correios para postar. O frete fica até 56% mais barato do que o preço de balcão. Então, geralmente, aqui, para quem está começando uma loja, ele consegue utilizar esse frete mais barato. Não tem taxa mínima, não tem custo fixo nenhum, ele acessa, compra e faz a postagem. Então, para indicação, quem é que pode querer esse serviço? É para quem está começando a vender e também para quem não possui contrato com os Correios. Então, se tu tem uma transportadora e daqui a pouco a transportadora não atende muito bem o Brasil inteiro, tu consegue oferecer o Correios em algumas regiões que a transportadora não é tão eficiente. Tá? Então, basicamente, esses são os dois clientes que utilizam a etiqueta da Frenet. Sistema de indicação de transportadoras. Então, o que a Frenet faz? A gente pega todas as características do cliente, a gente solicita essas informações, o cliente nos dá ela, e daí a gente faz uma análise dentro das transportadoras que a gente atende para dizer para ele qual é a melhor para atender aquela região que ele está precisando. E aí tem um hack que eu sempre falo pro pessoal, um hack, não um hack. Dá mais trabalho, tá? Mas façam a simulação por estado, façam a simulação por interior, façam a simulação por capital. Porque se eu vou lá e boto que eu quero para o Brasil inteiro, o sistema ele vai entender que tu quer uma transportadora que atenda todo o Brasil. Então, quando eu faço, eu quero a transportadora que melhor atende do meu CEP de origem para este outro, para essa outra região, para essa outra estado ou interior capital, o sistema vai te dar, então, para essa rota específica. Então, tu pode ter ali 10, 20 transportadoras, e daí tu vai estar gerenciando isso para aparecer para o cliente. Então, aqui também, para quem está começando, é uma boa também, porque tu consegue já ser direcionado para a transportadora que melhor te atende, de acordo com as características do que tu vende. Então, se o produto... eu vendo vidro, por exemplo, taça de cristal. Não são todas as transportadoras que carregam. Então, é legal porque o próprio sistema já vai te dizer, não conversa com essa. Aliás, conversa com esta, que essa transportadora é a mais indicada para ti. E também para quem já tem operação consolidada, então para quem já vende e quer ampliar, para quem quer ter mais opções de logística. Integração de plataformas e-commerce, então todas as cotações e regras, elas já ficam disponíveis para o cliente. Então tudo que eu crio dentro do painel da Frenet, ele disponibiliza para o cliente. Então quando ele faz a cotação ali, que ele digita o CEP, as regras que eu defini, ele vai aparecer para o cliente. Tá? Então a integração ela ocorre com todas as pontas. Nós pegamos a loja, conectamos a transportadora, e daí passa isso para o cliente. E também volta para o lojista para que ele saiba qual é a região que ele mais vende, quais são as áreas que ele mais tem gaps que ele precisa melhorar. Integração com ERPs, então também tu consegue ter integração para melhorar a tua gestão. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele comprou um pedido e, sei lá, a transportadora não vai conseguir carregar, parou de atender uma região. Dentro do próprio ERP, tu consegue ir lá e fazer alteração, fazer uma cotação, e tu altera dentro do pedido ali, para que tu já selecione a transportadora correta e faça a expedição por um caminho fechadinho. Então, não tem que trocar lá depois, tu já troca isso dentro do teu ERP.
E também, dentro de alguns ERPs, eles já têm integrações com Marketplace, então tu consegue também fazer essa integração direta. Então, tu passa lá para o Marketplace, tu informa qual é as regras de frete que tu quer para aqueles produtos que tu está vendendo lá. Tá? Então, ele também tem tu vai ter essa integração também. E aí, Marketplace, justamente, é possível que tu disponibilize as regras, preços e prazos dentro do Marketplace. Então, ele já, se tu atualizou hoje uma regra de uma planilha, botou uma transportadora nova, isso já vai automaticamente para onde tu define. A integração com Correios, então, tu pode ter na tua loja o preço de balcão, pode só ativar o Correios lá para pegar o preço de balcão, tu pode comprar a etiqueta na Frenet e repassar esse preço, e tu pode ter o teu contrato e colocar lá dentro. Tá? Então, tu consegue ter todas essas opções via de Correios. E aí tem um ponto que muitas vezes o lojista não vê, tá? Que é a alta disponibilidade. Né? São respostas mais rápidas e maior estabilidade do que muitas vezes o correio atende. Então, às vezes, o web service do correio demora muito para dar uma resposta, no caso, para o cliente, né? O cliente digita o CEP dele, essa informação vai até a base de dados dos correios e retorna. E, às vezes, nesse meio tempo, o cliente desiste da compra. Uma coisa legal que dá para fazer é justamente ver quantas vendas tu está perdendo no carrinho, ou na simulação de frete, e também gravar a tela do cliente. Então, tu vai ver ali que o cliente vai digitar o CEP, tu vê o tempo que ele vai demorar para aparecer. Muitas vezes o cliente desiste porque ele acha que ou deu um erro na loja ou que a região dele não atende. E, como no e-commerce, se o nosso concorrente está um clique de distância, ele vai para o concorrente e muitas vezes acaba fechando o pedido por lá. A integração com transportadoras, então, nós já temos API com mais de 50 transportadoras, então, basicamente, seria botar login e senha, é um passo super simples para te integrar com essas transportadoras. Tu faz o contrato com a transportadora, e daí eles te passam esse código, e tu repassa e faz a integração. Qualquer alteração que tenha, isso vai ser repassado automaticamente. São atualizações automáticas, então, e também por planilha em qualquer transportadora. Então, caso eu tenho um parceiro local que ele não tem integração, tu tendo a planilha, a gente consegue fazer a integração e coloca dentro da Frenet para apresentar como opção de entrega. E aí, agora entrando na questão de gestão logística, né? Quais são as funcionalidades que a Frenet entrega para a gestão de frete, tá? Então, quando eu posso criar um cupom de desconto para uma forma de entrega. Então, eu vou lá, data de início e fim, padrão, tem isso para todas as regras. Eu consigo definir qual é o país, qual é a região, qual é o estado, qual é a cidade, qual é o bairro, qual é a rua, que eu quero definir essa regra, que eu quero dar esse desconto. O sistema aceita que tu coloque faixas de CEP. Então, se tu não quiser vender para o teu vizinho, por exemplo, tu consegue lá botar que aquela faixa de CEP tu não quer entregar, pode botar uma restrição. Aí dentro das regras tu pode dar um desconto variável, então um percentual de desconto, tu pode dar um desconto fixo, ou tu pode colocar um valor fixo. Olha, vou te dar um cupom de desconto onde tu vai pagar somente R$5 na entrega. Então o cliente vai ter essa regra pronta, configurada dentro da Frenet. E tu escolhe qual é a transportadora e qual o serviço que tu quer disponibilizar. Então, se eu tenho lá 20 transportadoras, cada uma com 2 serviços, então eu teria 40 formas de entrega, eu seleciono qual que eu quero dar. Tá? Então, o sistema ele deixa isso pronto para que tu selecione e entregue somente a regra que tu quer. Regra de preço. Então, qual o serviço que tu quer dar, qual o serviço que tu quer aumentar ou diminuir o preço. Então, tu pode ou aumentar ou diminuir o valor da cotação em percentual. Eu posso ou aumentar ou diminuir também no valor, ou também aumentar e diminuir um preço fixo. Então, eu quero que aumente, que esse valor seja X. Então, tu consegue fazer essa regra lá dentro da configuração de preço fixo. Regra de preço. Ficou dobrado. É regra de prazo, tá? A regra de prazo, a mesma coisa. Então, qual é o serviço que tu quer aumentar ou diminuir os dias?
Por exemplo, uma transportadora informou que diminuiu a capacidade dela e vai aumentar um dia. Aí tu vai ali, bota qual é o serviço que tu quer e aumenta o prazo ou diminui o prazo. Tá? Então isso é super simples de fazer. Isso dá rapidez. Tu entra e, questão de 5, 6 minutos, tu faz a regra e ativa na loja. Então ele fica muito fácil de tu fazer essa gestão. Tu pode muitas vezes querer dar preferência para uma transportadora e daí tu pode ir ali, quero dar preferência para essa transportadora, aumenta o prazo da outra, por exemplo. É super simples de tu estar criando isso. Tem um ponto que é uma dor muito grande para todo e-commerce, aliás, todos não, principalmente para quem está no simples, escapa um pouquinho dessas regras, mas para as grandes lojas, trabalhando com o real presumido, as regras da ICMS, elas são bastante rígidas e são chatas de trabalhar, então tu consegue dentro da Frenet já colocar esse ICMS dentro do frete. Então tu consegue configurar qual que é o valor que tu vai passar por estado. Então, se o meu estado tem uma diferença da alíquota, tu consegue estar repassando isso na questão do frete. Então, ele já calcula e já bota no valor final para o cliente. E aí tem um ponto que, esse aqui para mim é um dos mais bacanas, que é a gestão de resultados. Imagina que tu tem 5 transportadoras, 5, e cada uma tem 2 serviços. Então, quando eu boto, e até no Brasil inteiro, tá? São essas 3 regrinhas. Quando eu faço isso e o cliente bota o CEP, são 10 fretes diferentes. Ter muitas opções é muito bom, porém, tu apresentar muitas opções para o cliente, ele pode ficar em dúvida. Imagina eu apresento 10 formas de entrega para ele, aí ele para e olha, essa transportadora aqui eu já tive problema no passado, essa outra aqui, será que vai me atender bem? Essa aqui eu não conheço. Vou para XPTO porque já me entregou. Dentro da Frenet, tu consegue configurar o que tu quer apresentar quando o cliente fizer a cotação. Então, por exemplo, eu tenho 20 resultados e eu quero apresentar 2 resultados onde eu tenho melhor prazo e 2 resultados onde eu tenho melhor preço. Então, de 20, o próprio sistema seleciona como tu configurar e tu entrega para ele os 4 melhores. Então, o cliente, o poder de decisão, o tempo de decisão dele é muito mais curto, porque ele já está vendo as melhores ofertas. Ou vou pagar menos e vou ter um prazo mais demorado para receber, ou vou pagar mais e vou receber mais rápido. Tá? Então, essa regra de apresentação é muito bacana e tu também pode configurar o que sempre vai ser apresentado. Tá? Então, por exemplo, eu sempre quero apresentar essa transportadora para o cliente, independente se é mais barata ou mais cara, ou mais demorada ou mais devagar. Tá? Então, ou mais rápido, desculpa. Então, essas regras tu consegue configurar tudo dentro da Frenet. Restrições de entrega. Então, eu não quero entregar este produto nesta rua. Tu consegue. Eu não quero entregar esta categoria de produtos naquele bairro. Tu também consegue. Eu não quero entregar nessa rua pedidos a menos de ticket médio, um carrinho a menos de R$1.000. Tu também consegue. Então, tu consegue fazer uma restrição pelo valor do carrinho, pelo peso do carrinho, pelo produto, pelo SKU desse produto, pela categoria que esse produto está dentro da tua loja. Se ele é um produto frágil, tu pode não integrar esse produto para aquela faixa de CEP. E também por restrição de dimensão. Então, esse produto muito grande, eu não quero entregar nesse CEP aqui. Tomar só um golinho d'água para molhar a garganta. Então, a restrição da entrega é muito bacana por isso. Quem tem loja e sabe o que é chargeback, daqui a pouco pode ser uma para te minimizar esse chargeback. Então, se tu sabe que aquela cidade lá tem muito chargeback, tu consegue minimizar isso numa restrição da entrega. Cara, para ti eu não entrego, desculpa, não tenho frete para você, porque no teu CEP sempre tem chargeback. Então, tu consegue também minimizar isso e proteger. Uma coisa que eu sempre me preocupo muito é a aplicação prática, tá? E eu sempre gosto de trazer um exemplo, alguns exemplos práticos. Não é um exemplo longo, não vou entrar em plataforma, vai estar tudo aqui mesmo. Mas eu acho que é legal
para gravar o contexto, tá? Eu acho que o mais importante, depois que tu vê o webinar, é entender como é que eu vou aplicar isso na minha loja. Muitas vezes a gente vê uma situação perfeita, mas não se questiona como é que a gente vai botar em prática. Então, entender o conceito é muito mais importante do que copiar o método. Então, entender o conceito, daí sim aplicar. Eu fiz um exemplo na prática de como é que a gente pode aplicar. Então, eu vou fazer uma campanha de frete grátis para o Rio Grande do Sul. Essa aqui vai ser a minha estratégia. Qual que é o primeiro passo, tá? Que eu acho que tem que ser dado. Tá? A gente tem que ir atrás de métricas. Tu tem que ir ver para onde é que tu mais vende, quanto é que custa percentualmente o frete, quanto é que tu pode dar de desconto, mas tudo em cima de dados, tá? Eu peguei uma loja, num período de anos atrás ali, onde eu botei as vendas por estado. Isso aqui dentro do Google Analytics, que isso é 2 cliques, tu tira esse relatório, e tu pode estar também por cidade. Ele te entrega qual é a cidade que tu mais vende, qual é a cidade que tu tem uma maior conversão, qual é a cidade que tem uma taxa de rejeição muito alta da tua loja. O que eu tirei por base, tá? Eu simplifiquei a análise, eu peguei 3 pontos para trabalhar. Quanto que eu já vendi para essa cidade, qual que é o meu frete percentualmente e qual que é o ticket médio que eu tenho, para esse estado, tá? Eu parti desses 3 pontos. Então, o estado que eu mais vendo é Rio Grande do Sul. Então, se eu mais vendo para o Rio Grande do Sul, eu vou focar nesse cara aqui, porque provavelmente vai ser onde eu mais vou vender se fizer uma promoção de frete grátis. O ticket médio do Rio Grande do Sul, ele não é o melhor ticket médio da loja. Ele é ali, se vou dar o segundo lugar de São Paulo, ele já é R$467. Então, para eu fazer um pedido de São Paulo, eu tenho que fazer 2 do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que vender o dobro para que eu fature a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, percentualmente, o frete corresponde a 12% do pedido no Rio Grande do Sul, em São Paulo, 16%, e ali no terceiro, que é o Paraná, 18%. Então, tu vê que quanto mais caro o frete, nesse exemplo, tá? Menos eu vendo, tá? Então, isso aqui é algo que dá para vocês analisarem e verem na loja de vocês. Se eu pegar de 4% de desconto para o Paraná, onde eu vou igualar o meu frete, 6% de desconto para o Paraná, onde eu vou igualar o meu frete lá do Rio Grande do Sul, quanto que eu posso vender a mais, tá? Então, ticket médio 253 do Rio Grande do Sul, a regra de frete grátis para pedidos acima de R$350, onde o valor do frete percentualmente, na média dos 12%, dá R$42. Aí tu teria ali uma venda que tu faça, tu teria, tirando o frete que tu vai pagar, daria R$308, e tu teve um aumento do ticket médio de 21%. Tá? Então, focando em aumentar ticket médio, nessa formulação, assim, bem resumida, mas essa estratégia, em cima de métricas, ficaria mais ou menos nessa ideia. E aqui tem um ponto que eu gosto muito de trabalhar em campanhas, que é segmentação. O Facebook e o Google, eles deixam tu trabalhar uma super segmentação. Eu consigo falar com um bairro, consigo falar com uma cidade, eu consigo falar com um estado. Então, pensando no anúncio, até quando eu parei para criar a apresentação, eu pensei no anúncio no Facebook. Eu fiz algo hiper segmentado. E aí, Gaúcho, tem frete grátis para ti. Confere lá na loja. Então, quem viu aquilo dali vai se identificar que, eu moro no Rio Grande do Sul, a probabilidade de eu ser gaúcho é muito maior, então dificilmente tu vai falar com um não gaúcho. E se tu falar com um não gaúcho, provavelmente ele vai gostar do frete grátis. Então, tu consegue, em 3 frases, comunicar o que tu está oferecendo na tua loja, e o cliente já vai clicar sabendo que ele tem frete grátis. Tá? Então, basicamente, analisei, vi qual é o estado que eu quero trabalhar, criei a regra, e a partir daí eu vou lá botar ela em prática, seja no Facebook, seja no Google, enfim, onde tu for utilizar. Uma campanha de e-mail marketing, aí tu pode segmentar por vários canais de aquisição e também por região. E daí entra aquele ponto, né? Se o frete do Paraná baixasse de 18% para 12%, qual poderia ser o acréscimo das vendas? Então, esse tipo de análise
que foi feita ali 20 segundos, 30 segundos, ela te deixa vários questionamentos. E esse questionamento é o questionamento que tu tem que fazer lá no teu fornecedor logístico. Cara, se tu conseguir me baixar esse preço, talvez eu consiga te enviar mais pedidos para outras regiões e tu, na escala, tu vai ganhar mais. Então, daqui a pouco, tu consegue fazer alguns testes com o teu operador logístico para que tu consiga diminuir o preço do frete e vender mais. Então, numa forma geral, todo mundo ganha. Então, para fechar, métricas, tá? Elas são essenciais para qualquer estratégia. O Google Analytics ele te entrega muita informação. A gente só tem que sentar, ter paciência e buscar ela, porque ela entrega muita coisa. Então, antes de fazer qualquer regra, de qualquer negociação, busca dados, tá? E daí o segundo ponto, que para mim é válido para tudo, é conhecer a plataforma, tá? E entender como aplicar no negócio. E não só a Frenet, plataforma de e-commerce, plataforma de marketing, Facebook Ads, Google Ads, entender quais são as opções que ele te dá em termos de funcionalidade para que tu consiga aplicar isso no teu negócio. Então, quanto mais tu conhecer da plataforma, mais criatividade tu vai ter, porque tu vai conseguir resolver problemas. Então, para mim é a base de tudo. Tudo que eu sempre que eu vou colocar em operação, eu sempre busco entender quais são as funcionalidades completas que essa plataforma está me entregando e depois sim eu vou buscar a solução. Então, o nível de informação que a gente tem hoje é algo super bacana, mas a gente tem que botar em prática, tá? Dúvidas, mandem pra gente, comentem aí no vídeo, enfim. A gente está à disposição, se quiserem conhecer a plataforma e igualmente. A gente tem vários outros vídeos que a gente mostra dentro da própria plataforma utilizando, e vai ter mais material aí. E agradecer a presença de todos. A gente fez um material direto ao ponto. A gente gosta de... Perguntas aí, quer responder? Claro. Vamos lá. O Jean mandou uma pergunta aqui. É muito complexo de usar e configurar a Frenet no WordPress? Não, a gente tem plugin. A gente tem e também o suporte ajuda, caso tenha alguma dúvida. A gente faz a instalação, e também o pessoal da plataforma aí está sempre à disposição. E depois que tu faz o vínculo, basicamente o que a gente tem que fazer é ir dentro da Frenet criar as regras. É algo... muitas vezes o pessoal tem dificuldade, mas entrando em contato com o suporte, ou até mesmo o pessoal da plataforma ajuda, né? Então é tranquilo. Teve um outro aqui do Herbert Rufino que falou: qual a diferença em percentual do contrato de balcão APRA com APRA ou contrato da Frenet? Sim. A gente, esse valor de 56% foi a maior diferença que a gente encontrou. E daí depende muito da região, né? A gente planilhou tudo e colocamos o nosso contrato junto ao contrato dos Correios Balcão e achamos esse valor maior. A gente tem casos que é 20%, o mínimo que... Eu não vou mentir, mas se eu não me engano, o mínimo é 20%, tá? Então, o mínimo que tem de valor diferente é 20%. Mas a gente tem isso planejado também. O que é válido sempre é acessa a Frenet, faz o cálculo, vê se faz sentido para te utilizar. Então, mas tá à disposição, é gratuito, basta criar conta da Frenet ali para fazer a simulação. Tranquilo. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, mas por enquanto foram essas duas mesmo. Show. Eu acho que vai ser isso mesmo, Felipe, de perguntas da galera. Beleza. Tem alguma dúvida? Da minha parte, não. Se algum pessoal tiver aí, pode ficar à vontade. Show. Tomar uma aguinha. Eu acho que é isso aí mesmo, questão de perguntas, Felipe. Se quiser dar continuidade aí, ou concluir. Show. Cara, aqui acho que a mensagem principal era essa. E se tiver alguma dúvida depois, nos acionem lá nas redes sociais, nos chama ali, manda mensagem, ou através de vocês também, quiser marcar alguma coisa pra gente conversar mais, estamos à disposição aí. Show, então, cara. Cara, eu te agradeço aí. Galera, eu não posso abrir aqui por causa
da internet que tá oscilando bastante, mas, Felipe, foi muito massa, velho. Foi uma Show. prova. Que bom, que bom. Valeu, obrigado pelo espaço. Se tiver alguma dúvida, a gente tem nosso blog também, que a gente tem vários materiais. Vamos lançar bastante vídeo, bastante material educativo, não só na questão logística, mas também na questão de tráfego, gestão de loja. E estamos à disposição aí. Beleza, valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.